Existem casais que desejam ficar juntos o tempo todo. Sentem saudades quando estão distantes, mas de uma hora para outra tudo fica mal. Certos namorados brigam dia sim, dia não. Na sexta se amam, no sábado se odeiam. No domingo fazem as pazes, na segunda prometem que nunca mais vão se ver. São amores movidos à adrenalina, que rendem bons versos e letras de música. Muitos desses casais conseguem até chegar ao altar, porém continuam vivendo entre tapas e beijos. É comum ouvir que casais que se amam não brigam, mas na prática não é tão simples assim, principalmente em relacionamentos mais longos. Já que no começo tudo é tão bonito. É mais ou menos assim. Com o passar do tempo, o ciúme do parceiro se torna insuportável. Por outro lado, a mulher que era carinhosa se torna grudenta demais. Brincadeiras que ele fazia eram engraçadas, mas de repente se torna uma grande chatice. E a mulher que era vaidosa passa a ser considerada neurótica por ele. Aí tudo fica confuso. E muitos casais acreditam que apesar do amor, não conseguem ficar juntos. Então decidem dar um tempo, mas normalmente nada definitivo. Vira aquele famoso relacionamento ioiô, que vai e volta. A gente discutia e voltava, discutia de novo e voltava. Aí no fim discutimos muito e terminamos. Mas e se ele quisesse voltar? Voltaria. No mundo dos famosos é comum escutarmos histórias de casais que se amam, mas vivem brigando. O Fernando e a Carol já passaram por isso. Eles namoram há mais de 4 anos e, apesar do amor, enfrentaram muitas dificuldades. Toda vez que a gente brigava, ele terminava comigo. Eles até se perdem na hora de contar quantas vezes. Acho que teve mais de 10, umas 4 sérias. 15. Mas teve uma que foi bem séria, que a gente ficou mais de um mês assim, separado. Mas foi a única vez. Que geralmente a gente termina, aí depois de 3 dias a gente já volta, no máximo uma semana. Eles estão rindo, brincam com a história, mas a coisa fica séria e eles expõem as dores desse amor. A gente fica meio mal assim, mas você fica terminando toda vez? Não é, mas não é questão de não gostar de você, é questão de... Às vezes é o momento, a gente acaba, pelo momento, e acaba explodindo. Mas não é. Eu não pretendo que aconteça de novo, porque toda vez é difícil, né? Quando tem sofrimento de um dos dois, deve-se pensar, parar e falar com o companheiro. Mas se as coisas não mudarem... Saber ir embora, saber buscar e saber que foi um período que existiu e que pode ter sido muito bom, mas se encerrou. Então tem um momento que precisa saber encerrar. Mas e o Fernando e a Carol? Será que neste caso é preciso encerrar? Afinal, eles se amam. Claro. Senão, não ia ter porquê. Eu te amo. Também. Os problemas da relação se tornam visíveis e insustentáveis. Vocês se amam, mas qualquer atitude do parceiro é motivo para discórdias e discussões. Em alguns momentos você decide pôr um fim nessa situação e em outros fraqueja e sente medo de seguir adiante sozinho. Há uma série de fatores que influenciam sua decisão. E quando o nervosismo passa, você quer logo voltar e esquecer o que aconteceu. No entanto, o que passou vira mais um motivo para discussão e lá estão vocês separados de novo. O que você pensa a respeito? Por que existem casais que se amam, mas vivem brigando? Participe e compartilhe conosco através do tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. É um assunto importante, é aquela velha história, né? Quando eles estão distantes, sente a saudade, sente a falta, mas quando estão juntos, parece cão e gato, briga o tempo todo. Pé de guerra, né? E infelizmente, isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Eu quero que vocês conheçam os nossos convidados de hoje, o Agnon e a Lúcia. Quanto tempo de casados, Lúcia? 8 anos. Vai bem o casamento, Agnon? Muito bem hoje, graças a Deus.
Conta um pouquinho da história de vocês, como que vocês se conheceram. Normalmente os nossos convidados começam por aí, né? E o desenrolar dessa situação, os conflitos, os problemas que vocês tiveram. Bom, nós nos conhecemos no trabalho, nós nos falávamos normalmente. Eu não percebia nela que havia um sentimento. Descobri que ela gostava de mim através de uma amiga, elas conversavam. E através dessa conversa, eu tomei a decisão de conversar com ela. Eu não tinha interesse nenhum em ter um relacionamento naquele momento, porque minhas experiências não eram boas, relacionamentos anteriores, o exemplo familiar não era muito bom. Então eu queria ficar sozinho naquele momento. Mas, quando eu descobri que ela gostava de mim através dessa amiga, eu tomei a iniciativa de falar com ela e foi bem engraçado na época. Eu não sabia como conversar e eu aproveitei um momento que ela estava sozinha e eu decidi perguntar para ela assim, na hora, assim, é verdade que você gosta de mim? Ela ficou vermelha. Que vergonha! Fiquei de todas as cores, vermelha, verde, amarela. Você era o quê? Tímida demais? Bastante tímida. Ela deu aquele sorriso sem graça e balançou a cabeça dizendo que sim. Então vamos conversar. E aí nós decidimos conversar e decidimos dar início ao nosso namoro. Mas você teve um passado difícil também, Lúcia? Não, ele, no caso, foi meu primeiro namorado. Ah, tá. Aí, então, nunca tinha passado por essa situação, né? Como foi a primeira vez. Vai ver a esse o motivo da sua timidez também, né? Isso. Nunca tinha se relacionado, nunca gostou de ninguém? Gostar sim, mas namorar nunca. Mas nunca chegou, a pessoa se declarou? Não, para chegar até a pessoa, nunca me declarei, não. Quer dizer, por isso que quando ele tomou essa atitude, você ficou surpresa? Surpresa, não esperava aquela situação. É verdade que você gosta de mim? Bem direto. Podia ter sido mais, né, gentil. Fui direto ao assunto. Aí me diz uma coisa, vocês namoraram quanto tempo? Nós namoramos, noivamos e casamos em 11 meses. Rápido, hein? Sim, 11 Uau! meses. Quem pediu e quem em casamento? Nos primeiros meses de namoro, eu já programei o noivado e, consequentemente, já programei o casamento. Já tinha certeza, tinha convicção de que era uma pessoa com perfil que eu gostava, porque eu já tinha pesquisado ela antes, já tinha estudado bem o caráter dela, as atitudes dela, então já estava convicto de que era a pessoa certa para mim. Bom, e depois do casamento, Lúcia? Depois do casamento, aí veio a fase de adaptação, que acredito que todos os casamentos são difíceis, mas pelo menos no meu casamento foi bastante difícil, porque ele veio de uma família onde pais eram separados e minha mãe foi meu pai e minha mãe, então não tive aquela referência de casal, porque só tinha a minha mãe, né? Meu pai havia falecido, eu tinha 8 anos de idade, então eu não lembro de nenhum convívio deles, né? Então isso tornava você uma mulher mais independente, eu suponho, porque sua mãe teve que ser, né? Teve que ser independente, teve que cuidar dos filhos, né? E então foi bastante difícil, ele era ignorante, né, nas palavras. Duro. Tanto é que a primeira pergunta foi, é verdade que você gosta de mim? É uma maneira bem legal de conquistar alguém e abordar, né? Abordar e conquistar, né? Mas bem ou mal, deu certo, né, Agnes? Deu certo. A minha referência de família não era muito boa, meus pais se separaram, eu tinha aproximadamente 2 anos. E eu fui criado pelo padrasto, um ambiente de brigas, discussões, alcoolismo e enfim. E eu não tinha muitas referências. Com a adolescência eu fui morar com meu pai, que era separado, e ele era uma pessoa muito, assim, muito reservada, muito grosso também nas palavras, e eu acredito que peguei um pouco dessas características e eu acabei levando para o meu casamento, o que aconteceu, alguns problemas, alguns conflitos no início. Entendi. Eu já volto com um casal aqui. Será que existe uma fórmula para que um relacionamento dê certo? Será que tem? Vamos ver. Encontrar a pessoa ideal é certamente o objetivo da maioria das pessoas. Os pré-requisitos são aqueles velhos conhecidos: cumplicidade, fidelidade, amor, carinho.
Mas será que existe uma fórmula? Alguém com todas as características que você sonha? Hoje em dia, alterar o status do Facebook é um dilema para muitas pessoas, já que de solteiro para em um relacionamento sério existem algumas variáveis. Enrolado, confuso e por aí vai. Hoje a moda é ficar e não namorar, que o certo seria conquistar e depois namorar. Eu namoro faz 4 anos e sempre tive o costume de namorar bastante tempo, que é o tempo que eu acho que a gente consegue realmente conhecer a pessoa, enfim. Sou a favor de cada um fazer o que quiser. Mas existirá uma regra para as escolhas amorosas? A regra mais geral de todas é os semelhantes é que dão certo. Amor, respeito, paciência, muita paciência. Será que a fórmula é a paciência? Paciência, respeito, sacrifício, né? É um pouco de tudo, vai botando uma porção de cada coisa e a fórmula, ela sai. Mas vamos saber o que os nossos alunos acham. A Catiane disse assim: eu não sei explicar. As brigas acontecem. Parece que tem alguma coisa nesta pessoa que irrita. Mas, ao mesmo tempo, tem algo que atrai e é mais forte do que tudo. A Raquel diz: eu sou exatamente assim e é muito chato. Do nada sai uma briga e tudo acaba ali. Mas depois, sempre voltamos. A Alice diz: a falta de entendimento e a demora para a mudança de comportamento faz com que casais que se amam discutam. E o Denis, porque vivem agindo com a emoção. Eles deixam que os seus sentimentos fiquem à flor da pele e os dominem. Por isso vivem brigando. Temos que usar a cabeça. Você vai ver o resultado do trabalho que nós fazemos em favor da vida sentimental das pessoas. Pessoas que estavam desacreditadas, oprimidas, para baixo, desanimadas, sem direção. E elas alcançam isso no momento que investem na vida sentimental. Como é que você chama? Renata. João. Fala aí, Renata, como estava a vida sentimental antes da terapia? Quando a gente namorava, eu não sabia que ele era usuário de drogas. Aí nos casamos, poucos dias depois eu descobri. Peguei ele usando dentro de casa. Depois disso que eu descobri, aí transformou a nossa vida. Foi um verdadeiro inferno mesmo. Foi brigas em cima de brigas. Eu gritava, ele queria gritar mais alto, aí eu comecei a agredi-lo. Aí, no começo ele não reagia, depois ele começou a me agredir também. Aí depois, as brigas só foi piorando. Eu queria gritar mais alto, aí comecei a quebrar tudo dentro de casa. Ele também quebrava as coisas. Ele humilhava você? Humilhava muito. Aí a gente começou a brigar, pegar faca. Aí, depois de um tempo, a gente tinha arma em casa. Ele tinha um 38 e eu tinha uma pistola. Cada um tinha uma. Faroeste lá. Foi um presente que eu dei para ela ainda. Eu peguei, comprei uma pistola e dei para ela de presente. Você é legal, hein? Corajoso, contribuindo para o seu próprio fim, né? Em uma dessas brigas, eu apontei a arma para ele. Ele falou: se você apontar para mim, eu vou apontar para você também. Aí eu falei: pode apontar então. Peguei e apontei para ele a arma. Aí ele foi e apontou para mim. Aí foi quando a gente deu tiro dentro de casa. Não acertou, não? Não acertou. Graças a Deus, né? Atiramos um no outro dentro de casa. Que isso? Queria matar ele. Queria matar ele? E ele... Cruz credo. Como é que resolveu isso? Só ela veio primeiro, né? Ah, você conheceu como a terapia? Eu conheci através de um convite. Aí eu vim e foi quando tudo mudou. Tá vendo só? Poderia ser um casal estampado na página dos jornais. Tá vendo? A importância de buscar pela vida sentimental. O que você aprendeu aqui na terapia do amor? Eu aprendi a amar ele. Porque eu amava, mas não sabia cuidar dele, não sabia respeitá-lo, não sabia dar carinho para ele. Foi tudo que eu aprendi. E você também aprendeu o quê? Eu aprendi a dar valor a ela. Eu não dava valor. Eu queria que ela fosse a minha escrava. Eu chegar em casa, tá tudo feito, tudo arrumado. Não tinha consideração. E ainda aguentar eu, drogado. Agora não. Tá liberto das drogas? Tranquilo. E as armas lá, deu fim nas pistolas lá? Desfez de tudo.
Você guarda o que agora? É buquê de flores? Hoje, sempre que eu saio, eu trago um presente para ela. Quanto tempo estão juntos? 6 anos. Parabéns, tá? Deus abençoe. Terapia do Amor. A Terapia do Amor é uma escola onde você obtém dicas preciosas para que a sua vida sentimental seja sempre bem-sucedida. Olha, a Terapia do Amor representa uma faculdade, né? A gente aprende a lidar com as situações sentimentais. Quando a gente, por exemplo, chega na igreja, a gente chega desorientado, sem saber o que fazer dentro de uma relação. E quando a gente participa da terapia com a direção que os homens de Deus dão e colocamos em prática, o Espírito do Amor vem sobre nós. Nós aprendemos a cuidar primeiro da gente e não cuidar da pessoa que está nos trazendo problema. O mal de muitas pessoas é tentar cuidar e resolver com as próprias mãos, com a força do braço, o problema sentimental, sendo que o problema está dentro dela. E quando ela recebe o Espírito do Amor, ela tem direção e sabedoria para lidar com a pessoa que está com problema. A partir do momento que eu passei a frequentar, eu era uma pessoa muito nervosa, tudo que vinha na minha cabeça eu falava, eu não imaginava que o que eu falava não era por maldade, mas acabava ofendendo, principalmente meu namorado. E aqui eu aprendi a ser uma pessoa mais calma, a pensar no que falar. E o autor do amor realmente nos transforma. Faz a gente transmitir coisas boas para as pessoas, faz a gente acreditar em coisas boas, que amanhã pode ser melhor do que hoje. Por isso que o homem tem que se valorizar. Por isso que a mulher tem que se valorizar. Justamente para quando você chegar lá, quando você chegar ao casamento, o seu casamento tenha valor. Como se tratar uma mulher no casamento, entendeu? Uma namorada, entendeu? Souber modo de falar, saber escutar. A Terapia do Amor é um alicerce na nossa vida, tem ajudado muito com o ensinamento, com a palavra que é falada na reunião. Momento dos solteiros. Eu estou solteiro, mas estou conhecendo uma pessoa, né? E com a direção de Deus, a gente está fazendo as coisas certinho, não estamos pulando as etapas e Deus está abençoando. A moça tem um objetivo, mas o rapaz não tem, ou o rapaz tem um objetivo, mas ela não tem um objetivo, e por isso que você vê vários relacionamentos que são enrolados. Momento dos casais. Saber entender mais o outro, saber relevar algumas coisas, sabe? Ter mais diálogo, comunicação, coisas que antigamente não tinha. Então, assim, tem ajudado muito. Só que o homem ajudar a mulher não diminui ele em nada. E agora eu estou buscando por mim e por ela. Até ela está querendo, até nesse exato momento ela está aqui. Ela está lutando por ela mesma. Eu falei, Deus, vou fazer minha parte, o Senhor faz a do Senhor. Cura interior. Quem antes passava por momentos de sofrimento e dor, agora vive uma vida de paz. Aprendi que a gente tem que ser feliz sozinho. A gente não pode buscar em pessoa alguma felicidade, que nós temos que ter individual. Porque o problema de muitas pessoas é buscar numa pessoa a realização sentimental. E aí é onde ela se engana. Porque a felicidade está dentro dela. Quando ela recebe o Espírito do Amor, aí sim, ela está pronta para amar e ser amada. Parar de ser ignorante, coisa que eu era muito ignorante, muito mesmo. Saber escutar mais, entendeu? Era esse o meu propósito aqui, que eu estou querendo aprender aqui. Venham, que é muito bom, você sai daqui mais leve, você sai daqui acreditando que existem pessoas boas, que existem coisas boas. A gente fica bem com a gente mesmo e acaba transmitindo isso para as pessoas ao nosso redor. Aquela pessoa que sofre, que não tem expectativa de vida na vida sentimental, a Terapia do Amor ela é um remédio, cura, ajuda, faz com que a pessoa que não tem esperança, faz com que a pessoa venha a ter, passe a ter. É muito bom. A busca pelo autor do amor.
Ela representa, em primeiro lugar, a salvação, né? A paz eterna, a alegria, a realização própria. A gente não precisa ter alguém do lado para ser feliz. Quando a gente tem o espírito do amor, a gente é feliz sozinho, a gente tem alegria. Por mais que os problemas surjam, que tem vários problemas, todos os dias nós passamos por problemas, nós mesmo assim permanecemos com paz e com alegria, a gente não se abate. Ele representa uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa feliz, que acorda disposta a trabalhar, disposta a tratar bem as pessoas, a ser educada. Eu era uma pessoa também que estava muito fechada, hoje eu estou sorrindo mais. Como muitas mulheres falam, a gente acaba se arrumando mais, se gostando mais. É a base do nosso relacionamento e o futuro, assim, o futuro certo. Coisas que, assim, antigamente não via, não tinha. Hoje em dia a gente vê isso. Reconciliação. No caso, ele já é uma pessoa muito calma, muito tranquila. E eu, que já era uma pessoa mais nervosa, que nem eu falei, eu falava tudo que vinha na minha cabeça, eu não tinha paciência de esperar o autor do amor transformar a minha vida. Então eu queria tudo do meu jeito, eu queria fazer tudo com a força da minha mão e eu comecei a prestar atenção que nada daquilo funcionava. Então quando eu deixei as coisas acontecerem, realmente o autor do amor tem o seu tempo certo, eu aprendi a esperar e ter a hora certa para tudo. Saber tratar mais as pessoas, saber tratar mais a mulher, sabe? Uma coisa que eu não sabia escutar ela. Muita coisa no meu casamento, muita coisa que aconteceu foi por causa do meu erro mesmo. Eu no mundo lá fora fala que o homem tem que ter várias mulheres, não uma só. Entendeu? E aqui não, aqui eu aprendi bastante coisas. Aqui eu aprendi, o homem tem que ter uma mulher só, tem que ser fiel, entendeu? Tem que saber, como fala, escutar. Eu aprendi bastante coisas. Ela mesma fala que eu mudei bastante. Do jeito que eu era antes, mudei muito. Mas cada dia mais eu tô querendo aprender mais e mais ainda. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 15h e às 20h. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A terapia do amor, ela ensina a pessoa o caminho da felicidade. Quando a sua autoestima está em baixa, quando você não tem segurança no relacionamento, aí vem o ciúme, aí vem os desentendimentos e os problemas aumentam cada vez mais. E aí nós entramos no tema que fazemos agora. Os dois se amam, tá? Mas não conseguem viver juntos. Por quê? Além das diferenças, existe uma energia negativa que separa os dois, que não quer a felicidade dos dois. Nós estaremos numa intercessão forte para resolver isso. E além da intercessão que vamos fazer pela vida sentimental, na terapia do amor, nós estaremos ajudando os solteiros, casais, noivos e namorados a ser felizes. Porque coisas pequenas que você pode aprender e aplicar no relacionamento que fará grande diferença. Tem pessoas que dizem assim, eu não entendo por quê. A gente combina, a gente se ama, mas vira e mexe, tudo dá errado. É uma briga que não tem motivo. E começa do nada, começa por coisas insignificantes. O que falta? Falta orientação, falta direção. Você sabe que quando nós conversamos com pessoas na terapia do amor, resultados ali de casais, pessoas que dizem assim, olha, se eu tivesse conhecido isso antes, eu não teria me separado. Se eu conhecesse as regras, se eu tivesse recebido essas dicas no momento que eu estava atravessando dificuldades e conflitos no meu relacionamento, eu não teria chegado aonde eu cheguei, na solidão, sozinha, enfim. Se você quer ajuda, não perca tempo. Nesta quinta-feira, nós estaremos às 15h e às 20h ajudando você a ser feliz no amor. Aqui na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Um trabalho que tem sido importante, né? E muito importante para os homens e mulheres, independente da idade, da sua posição social, independente de quem você seja. Você é gente, como tal, merece a felicidade. Só depende de saber se essa pessoa
quer lutar por essa felicidade, está disposta a vir em busca dessa felicidade. Até porque é difícil você querer ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Se quiser, nesta quinta-feira, na Terapia do Amor. Voltando com os nossos convidados, Agno e Lúcia se casaram, a fase de adaptação não foi fácil. Lúcia? Não foi fácil. Quais eram as maiores diferenças e os conflitos que existiam? Sim, por ele ser grosso, né, agressivo nas palavras, não sabia como tratar uma mulher, né? E então ele vinha, acontecia algumas coisinhas, às vezes ele chegava em casa, estava algo fora do lugar e já começava. Ah, por que você não fez isso? Aí eu não aceitava ficar para trás, né? E começava, ele falava e eu rebatia. Então, pelo que eu estou entendendo, Agno, ela não era submissa, é isso? Não, faltava um pouco de submissão. E na minha criação, a minha mãe ela sempre foi submissa, pelo que eu me lembro. Ela sempre servia o meu pai, então eu queria que isso fosse aplicado também no meu casamento. E com meu pai, com o crescimento junto com meu pai, eu aprendi a ser bem organizado, porque ele era, se ele visse no móvel um pouquinho de sujeirinha, ele passava o dedo e fazia aquela... Então, era bem criterioso. Então, eu chegava em casa, se eu via algum detalhe fora do lugar, eu questionava e às vezes não esperava o momento certo para falar, e isso gerava uma discussão, e a gente chegava a ficar dias sem se falar por pequenas coisas. E por que você não aceitava, Lúcia, ser submissa? Ah, eu queria... Se ele tinha direitos, eu também tinha. Então, Sabe o que eu acho que acontecia ali? Ele não sabia também como lidar. Então, a forma agressiva dele em cima dela fazia com que ela tivesse uma reação de defesa, né? A maneira dele falar te ofendia? Ofendia. Na verdade, eu tratava ela como uma filha, porque ela casou com 18 anos, então eu me sentia como um pai, e ela não teve a criação de pai. Então eu, às vezes, queria impor para ela algo do jeito que eu sou, então às vezes não funcionava. Então eu queria impor o meu jeito, queria impor as minhas regras, e ela foi criada de outra forma, e isso acabava impactando bastante. Quer dizer, a criação diferente acaba se chocando também, né? É difícil você conviver com uma pessoa que pensa diferente de você, que tem exemplos diferentes do que o que você teve. De repente, imagine, uma pessoa que está acostumada a viver com a mãe, as duas resolvem o que fazem lá, né? Se depara com um homem mandando, impondo, querendo discipliná-la e ainda de uma forma agressiva. A pessoa tem duas opções. Ou ela baixa a cabeça e fica ali vivendo aquilo, curtindo aquele sofrimento calada, ou ela rebate, e é o que gera muitas brigas e também muito sofrimento. Quer dizer, sem direção nenhuma dos dois lados, não tem por onde correr. A sensação é de que nunca isso vai passar. E já que o assunto é esse, dentro do relacionamento, temos que lidar com as diferenças. Mas e quando essa diferença está na rivalidade dos times de futebol que torcem, por exemplo? Também causam brigas no casamento? Existirá uma regra para as decisões do coração? A regra mais geral de todas é os semelhantes é que dão certo. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revelou que a grande maioria da população americana, além de preferir se relacionar com pessoas de idades próximas, também optam pelas da mesma religião e raça. No caso de Carla e Cássio, eles torcem para times diferentes e são grandes rivais nos gramados. Claro que ele era palmeirense roxo, morava até do lado do Parque Antártico. Então, nossa, pode confiar que vocês não vão sair do estádio. E como foi para o corintiano quando ele descobriu que ela era palmeirense? Olha, eu não lembro como foi, mas eu sei que foi uma decepção. Porque quando me apresentaram a ela, me falaram que ela era corintiana roxa. Carla é fanática pelo Verdão. O escudo do time está por toda a casa.
Já Cássio é mais reservado. Guarda no quarto com muito carinho uma bandeira que ele ganhou em 77, ano em que o Corinthians venceu um importante jogo e quebrou um jejum de 23 anos sem ganhar nada. A rivalidade em campo se torna piada em algumas situações do cotidiano do casal. Eu já falei pra você não gastar dinheiro com supérfluo. Brincadeiras à parte, fora as escolhas dos times de futebol, o casal afirma que concorda com quase tudo. Para eles, as diferenças podem até beneficiar a relação. Se você conhece uma mulher que encontra ela cheia de defeitos e fica com aquela esperança, não, vai mudar. Ela vai mudar, vai casar, vai mudar, não. Não mesmo. O segredo é esse, você tem que assumir os erros dela e conviver. E os defeitos tem, outro, abaixar e é pra a cabeça ser... na hora que tem que baixar, escutar na hora que tem que escutar. Exatamente, é pra ser aceitado e respeitado. Quero dizer que eu estou do lado dela, em verde até o fim. Sabe que eu acho muito engraçado isso? É claro que eu respeito quem torce por um time de futebol, acho que até faz parte da nossa cultura. Mas é tão difícil entender o porquê que alguém torce tanto por um time, arruma briga por causa de um time, discussão, um casal se desentende por causa de um time. É demais. Em casa nós não temos esse tipo de problema porque eu sou palmeirense e ela não é nada. Eu então não sou dá nada. tudo certo. Um casal que se ama, mas vive discutindo, não percebe que se continuarem brigando, nunca sairão do lugar. Pois eles perdem um tempo valioso com a discórdia. Um fato interessante é que justamente as diferenças é que vão determinar se permanecerão juntos ou não. Por mais que existam afinidades entre o casal, ainda assim são pessoas que pensam e agem de forma particular. E um deve respeitar a particularidade do outro. Ninguém deseja viver o relacionamento sempre em pé de guerra ou em clima tenso o tempo todo. Afinal, o desejado é exatamente o inverso. Um ambiente tranquilo e de entendimento para que haja uma convivência boa. E isso só depende de você, depende de mim. Não depende do acaso ou de que as coisas sejam coloridas. Porém, como atingir esse estado? O que fazer para não entrar num ciclo repetitivo de confusão e desgaste? Fique atento aí, porque até o final da aula você vai saber essa resposta. Vamos ao laboratório conhecer a história do Christopher e a Débora. Christopher tem 23 anos e é casado com Débora, de 20. Eles estão juntos há 1 ano e 8 meses, mas casados somente há 1 mês. Débora muitas vezes pensa que não deveria ter namorado e nem casado com Christopher. Ela diz que ele é muito ciumento e que muitas vezes ele já a ofendeu. Para Christopher, Débora também é muito ciumenta e sempre volta ao passado. Tem hora que eu penso que eu não devia ter namorado você, eu não devia ter casado com você. Porque você me xinga, me ofende, me humilha. Você não tem confiança em mim. Você me liga toda hora. Já chegou a me ligar 20 vezes no dia, perguntando quem está na minha casa, o que eu estou fazendo, que roupa que eu tô. Você tem ciúme de tudo. Você ciumeu com meus pais, com meus irmãos, com os seus irmãos. Ah, é só eu que tenho ciúmes. Eu fico caçando seus ex-namorados em redes sociais, né? Fico lá caçando o ex-namorado. Eu faço isso. Você fica caçando e fica voltando no passado. Ai, por que você ficou com essa menina? Ai. Porque eu não esqueci, isso me magoou. Quando eu tô namorando com você, eu saio, eu passeio com você, isso volta na minha cabeça. Aí eu vejo ela e falo, como você teve coragem de fazer isso, sabendo que eu falei pra você? A gente não tava junto, a gente tinha terminado. Tinha, mas você sabe que quando a gente termina, a gente fica um dia separado um do outro, sem falar um com o outro. Mas você falou, eu achei que a gente não ia voltar. Você olhou na minha cara e falou, eu não quero mais te ver na minha frente, procura outra, vai atrás de outra. Eu falei isso, momento de raiva. Eu falei pra você
que a gente ia acabar brigando, feio, ia acabar terminando. E falei pra você, não ia atrás. Você, o momento de raiva acabou e foi indo. Você, eu não me vinguei de você. Eu não fiz nada contra você. Eu te tratei você muito bem. Tratei você maravilhosamente bem. Você ficou com remorso, porque eu não fiz nada. Se você tivesse corrido atrás de outra pessoa, eu não ia ficar do jeito que eu tô. Ia ser a mesma coisa. Não ia. Eu conheço, eu me conheço. Você não me conhece. Você se preocupa tanto com meus defeitos. Você preocupa tanto com meus defeitos, com as minhas falhas. Eu sei que eu não sou perfeita além de você. Ninguém é. Você não procura descobrir coisas de mim. Você não procura saber que eu gosto de verdade, as coisas que eu faço, o que eu gosto de fazer com a pessoa, se eu sou realmente carinhosa, você não procura saber. Você fala que eu tratei meus ex-namorados bem, por quê? Então, você só me pisa. Eles não tinham controle sobre mim, eles não ficavam me sufocando. Você me sufoca, você não me deixa sentir saudade. Você me liga toda hora, você me arruma amante todo dia. Não, eu parei com as ligações, eu não tô ligando mais. Você me arruma amante todo dia. Pra você eu tô te traindo todo dia. Você nunca me perturbou também, nunca ficou me ligando, igual aquela vez lá. Uma vez eu fiz isso pra você sentir na pele como que é ruim. O seu pai percebeu, você não percebeu. Tá, o que você tem que entender é que agora a gente é casado. A gente é casado. Você tem que esquecer o que aconteceu no passado. Eu tenho que esquecer. Você fica remoendo o passado. Você gosta de voltar no passado. E uma coisa que eu não gosto de você é que você fica entrando em redes sociais, fica conversando com pessoas que eu não gosto. E não é assim. Você tem que ter pessoas que vão te trazer benefício. Você fica conversando com pessoas que eu não gosto, fica adicionando qualquer um em redes sociais. Eu não adiciono qualquer um. Eu tenho meus amigos, tenho amigos de infância, eu adiciono. Só que tem pessoas que você tem que... Você é uma mulher casada agora. Você tem amigo que não é amigo de verdade. Eu tenho um amigo que é de verdade, você morre de ciúme dele. Eu sempre botei respeito. Eu tenho facilidade de pegar amizade com todo mundo. Você se prende e você se fecha. Você fica com raiva do mundo inteiro. Você tem um ódio muito grande com todo mundo. Só que você, quando você tem ciúmes, você se torna agressiva, você quer descontar nas coisas. Você joga o celular, quebra o celular, quer vir amassar meu carro, e não é assim que funcionam as coisas. Eu sou agressiva pra mim? Você não vem pra conversar comigo, você quer quebrar as coisas. Porque você não me escuta, você me interrompe toda hora. Você fala as coisas que me magoam. Eu sou agressiva pelo motivo. Se eu falar as coisas pra você, eu vou te magoar e muito. Você morre de ciúme até da sua própria sombra. Se eu fosse linda, maravilhosa, você poderia ter ciúme. Ciúme é bom, mas o seu é possessivo demais. Você não deixa eu sentir você não tem saudade. ciúmes. Você não amassou meu carro. Eu tenho. Você não amassou meu carro, não. Você quebrou meu celular. Com ciúme, seu idiota. Você nunca destruiu nada, né? Eu destruí por motivo de raiva. Você quebrou mais de 5 celulares. Quebrei. A gente namorando. Você amassou meu carro. Se eu fosse linda, maravilhosa, quer dizer que você se considera feia, Débora? É isso? De repente seja um complexo de inferioridade que existe em você e por isso você acaba tendo essas reações de nervosismo. E ele também, o Christopher, você se comporta muito como menino. Se você quer um relacionamento sério, seja uma pessoa séria. Ajude ela no que ela precisa mudar. E você, Débora, ajude ele. Os dois estão iguais, os dois são pirracentos, essa é a verdade. Você bate o pé e faz o que você acha que tem que fazer, o Christopher. A Débora, a mesma coisa. E vocês não se ajeitam, é um atacando o outro a todo tempo. Ah, você quebrou o meu celular, mas você também quebrou o meu. Ah, você fez, mas você fez aquilo. Quer dizer, os dois estão sempre se igualando. É o que nós falamos lá atrás, no início. A pessoa, para que ela possa ajudar a outra, primeiro ela tem que mudar. Nós sempre falamos isso na aula. Você precisa mudar. Um cego não pode guiar a outro cego. Se você, Christopher, quer ajudar a Débora, você vai mudar primeiro.
você vai agir de uma forma diferente. E aí você vai poder cobrar dela, ou nem precisa cobrar, porque só o fato de você mudar, você já vai estar forçando a outra pessoa a mudar. Débora, você quer que o Christopher mude? Então você vai mudar e você vai estar forçando ele a mudar também. E aí vocês vão se acertar, né? Olha, vocês precisam decidir o que vocês querem. Vocês se amam? Vocês querem viver bem? Então vocês têm que tomar uma decisão. E eu acho que o maior dos conselhos aqui é vocês tomarem como exemplo o que esse casal que vai aparecer agorinha fez e fazerem igual. Seguir o exemplo, porque os bons exemplos devem ser seguidos. Caso contrário, esse casamento ele vai chegar ao fim. Pode estar certo. Se vocês quiserem restaurar e ser realmente feliz daqui para frente, siga as dicas que nós demos aqui e, mais do que isso, busque pelo casamento de vocês e tome como exemplo o que vamos mostrar. Seu nome? Silvana. Almir. Conta aí, Silvana, como era a vida sentimental antes da terapia do amor? Bom, antes da terapia do amor, eu já casei com ele sem querer. Foi mais uma força, né? Que já namorava fazia 6 anos. E ele olhou para mim e falou assim, o caso separa, e eu fiquei com medo de me arrepender mais tarde, eu acabei casando. E aí os problemas começaram. Porque você casar em dúvida já é uma coisa terrível, né? Então eu sentia muita tristeza, muita depressão, muito desamor, maltratava ele demais, vivia uma vida maltratando ele, maltratando, até que por um motivo eu acabei achando que eu estava bem, né? Ficaram 10 anos nessa desgraceira danada. Eu tive uma menina, que na época eu não queria engravidar, acabei engravidando, porque a minha intenção era casar, mas não ficar. Né? Então, 10 anos foram assim. Mas depois de 10 anos, por um bom motivo, eu achei que eu poderia fazer uma vida boa com ele. Já estava na minha 2ª filha, eu falei, vou começar a fazer uma vida boa, legal com ele. Mas aí foi quando virou a coisa. Quem arrumou uma pessoa foi ele. Aí ele já pode contar. Aí, depois de um tempo, quando parece que estava acertando, apareceu essa outra pessoa. E como ilusoriamente a gente acha que lá fora está melhor, dentro de casa, acabei deixando ela em questão de 10, 15 dias. Eu resolvi, cheguei em casa, arrumei minhas malas, falei, estou indo embora. Ela se espantou, ela não entendeu, porque não tinha mostrado indício, né? Simplesmente arrumei as coisas, falei, vou embora. Aí parece que o chão dela, de nós, né, saiu fora, foi terrível. Ficaram quanto tempo separados? Então, nós ficamos praticamente 4 meses separados. Né? E assim, a gente tinha uma vida muito... Assim, os outros olhavam, era uma vida assim maravilhosa. Eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha uma condição de vida muito boa, era um casal novo, um casal bonito, com filhos maravilhosos, mas ninguém sabia a opressão e a depressão que muitas vezes passava dentro da minha casa. Né? E comecei a observar, porque ele trabalhava muito, e eu também. Quando ele chegava, eu saía para dar aula. E quando eu chegava, ele já estava dormindo. Mas mesmo assim eu achei que dava para a gente. Mas eu comecei a ver a diferença nele. Então, de ver a diferença nele, eu cheguei nele e perguntei, né? Foi quando ele pegou e falou, eu não gosto mais de você, eu não te amo mais. Quer dizer, aquilo lá para mim, eu esperava tudo da minha vida, menos jamais ele fazer uma coisa daquela. 21 anos de casado, jamais eu esperaria que ele fosse fazer uma coisa dessa, né? Aí você conheceu a terapia por um convite ou um programa? Então, aí eu conheci a terapia por um convite, né? A pessoa vivia insistindo para mim vir, eu achava que não tinha nada a ver, eu falei, não, eu vou. Aí, quando eu cheguei na terapia do amor, né? Que eu conheci o autor do amor, aí eu, pelas dicas, pelas orientações que eu tive aqui,
Aí comecei a seguir tudo. No começo eu ainda achei que eu poderia fazer com a força do meu braço, pela força da lingerie e tudo mais, sabe? Mas eu percebi que enquanto eu estava fazendo pela força do meu braço, nada estava acontecendo. Você ficava atrás dele, insistindo para ele voltar? Justamente, eu ficava atrás. Eu achava que se eu levasse ele para algum lugar mais assim, extravagante, eu ia conseguir ele de volta. Eu ficava ligando para ele desesperadamente e me machucava mais. Eu ia atrás, eu via ele com a outra pessoa, entendeu? Nossa, eu fiz muita coisa assim que não deveria ter feito. Se eu tivesse ouvido a orientação na terapia do amor, eu jamais teria sofrido tanto. Acho que até em um mês ele voltaria, mas eu não ouvi. Aí lutando, pedindo aqui por ele, ele começou a se aproximar de você? Então, aí eu comecei a fazer para curar o meu coração. Eu precisava que o meu coração fosse curado de alguma forma, porque eu estava muito, com a cabeça muito fora de si. Quem já aconteceu isso sabe que isso acontece. Que a pessoa fica totalmente desorientada. Quando a pessoa não tem uma direção de pessoas que sabem ajudar, a gente fica totalmente desorientada. Então, quando eu vim aqui, eu comecei a seguir a orientação direitinho, todas as dicas, todos os caminhos que eu poderia seguir, a maneira que eu poderia conversar, falar, o que eu deveria fazer dia a dia. E comecei a seguir tudo isso daí. Então foi quando eu percebi que eu estava bem, que eu estava forte para chegar nele e falar, ou tudo ou nada. Aí ele já pode contar. Aí foi um dia que ela chegou na firma, aí me falaram, ó, Silvana está lá embaixo. Eu pensei, de novo, né? Aí tá bom, desci, nós fomos até um shopping próximo aqui no Jabaquara, onde era. Ela falou, ó, eu vim aqui para duas opções. Ou você sai daqui, você larga tudo, o emprego, larga tudo, nós vamos embora, nós moramos na praia, e lá nós começamos uma vida nova, nós dois. Ou daqui a gente vai para um juiz e pega o divórcio. Me pegou de surpresa, porque até então eu estava vivendo daquele jeito, mas tinha ela, né? Aí quando eu vi que ia perder tudo, eu falei, opa. Aí, levou você para uma decisão. Sim. Aí foi quando eu pensei bem, pus a mão vi o quanto estava errado também a vida que estava, porque a gente sabia que estava errado. Vivia, mas sabia que estava errado. Aí foi quando eu realmente larguei tudo e... Voltou para ela? Voltei para ela. Viu a mudança nela? Ah, com certeza. Nossa. Se fosse desde o começo do casamento daquele jeito... Nunca, não tinha... Aí ele começou a vir com você? Aí ele veio... aí eu comecei a trazer ele para cá, né, para a terapia do amor. E na terapia do amor ele começou a perceber não só os meus erros, né, porque sempre os dois têm erros. Eu era muito brava, não vou falar que eu não era, não. Eu era muito brava. Muitas vezes eu falava, vai procurar outra, achando que ele não ia procurar, né, porque ele sempre gostou de mim. Eu sempre tinha aquele, né, eu estava no pedestal, não era isso não. Então aí ele começou a ouvir, toda a orientação que vocês dão, sabe, sobre o tratamento que um tem que ter pelo outro, o respeito que um tem que ter pelo outro. Hoje estão quanto tempo juntos? Nós já temos 21 anos de casado, faz 7 anos, né, 7 anos que cada dia que passa, agora nós vamos para Israel. Acabou o problema. Acabou. Hoje, a vida que nós temos de 7 anos para cá, se fosse desde o começo, olha... A terapia foi importante, né? Foi muito importante. É uma lua de mel, todo ano a gente tem uma lua de mel. Parabéns para o casal. Deus abençoe, viu? De volta com o nosso casal, Agno e Lúcia. Me diz uma coisa, você já falou que não era submissa a ele, mas o Agno, por sua vez, tinha uma maneira de se expressar que ofendia ela, que você era grosso, bruto, direto, ignorante. Sim. Mais ou menos isso? Isso, mais ou menos. Estou descontando, viu, Lúcia? Quer dizer, isso é um passado, né? Um passado. A pergunta principal, como que vocês resolveram isso, buscaram ajuda e se acertaram? Na terapia do amor, nós participamos de algumas reuniões e nós assistimos sempre o programa e nós aprendemos bastante. Então eu fui amadurecendo a cada vez que eu assistia, que eu participava, eu fui aprendendo como me comportar, como que a mulher deve ser tratada e eu fui adaptando isso no meu casamento e eu fui vendo que estava dando certo. Então, em vez de eu falar estupidamente, eu maneirava nas palavras.
Eu procurava as melhores palavras e eu percebia que tinha uma reciprocidade. Vocês ficaram um tempo sem se falar? Foi mais ou menos isso, Lúcia, que aconteceu? Ficamos por 5 dias sem se falar, porque nas discussões, né, quem procurava sempre era eu. Só que aí eu decidi, não vou procurar mais. Se quiser ficar 3 dias, 5 dias, 10 dias sem falar, eu não vou procurar mais. Aí nós trabalhávamos, chegava, falava o básico, só perguntava alguma coisa, mas eu já tinha passado aquela ressentimento, aquela raiva, já tinha passado. Só que eu fiquei ali determinada, eu não vou falar. Se ele quiser vir procurar, procure, mas eu não vou falar. Se um estava na sala, o outro ia para o quarto. Se o outro estava no quarto, o outro ia para a sala. Então a gente sempre procurava estar distante e não procurava conversar com o outro. Então alguém tinha que dar uma iniciativa e sempre ela procurava. Eu sempre resistia até o fim, eu não aceitava ficar para trás. O que você mudou, Agno? Hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu já aprendi a conversar com ela, ter paciência, tratar bem. Eu procuro hoje agradá-la. Então o nosso tempo ele é bem curto, mas eu procuro fazer as coisas do jeito dela, do jeito que agrada a ela, e ela, por sua vez, faz a mesma coisa. Então a gente procura fazer isso. É aquilo que a gente sempre ensina, né? Quando um cede, quando um tem prazer em agradar ao outro, o outro também vai ter esse prazer, né? Então as coisas começam a acontecer com alegria, naturalmente, sem forçação, né? O que mudou você, Lúcia? Devido às aulas da terapia do amor, eu aprendi como ser submissa, aprendi quando ele chegar nervoso, inclusive no casamento blindado também, eu aprendi você, tipo, colocar água na boca, esperar passar, espera passar e depois conversa. Geralmente eu chego do trabalho estressado, então geralmente ela vinha com um problema, tá faltando isso, tá faltando aquilo, faz isso, faz aquilo, e eu geralmente chegava, já via algo de errado, algum detalhe que estava fora do lugar, alguma coisa que eu gostaria que tivesse feito e não estava feito, a janta não estava pronta, então era sempre um motivo de brigas. Então eu peguei um hábito de chegar, já dar um boa noite, dar um beijo, já vou direto pro banho, tiro todo o estresse, aí eu volto. Resolve, né? Resolve. Eu quero agradecer, Lúcia, a sua participação aqui na Escola do Amor, ao Agno também, e como nós vimos o casal, entrevistamos na terapia do amor a mudança que teve, e em seguida o Agno e a Lúcia também que mudaram na terapia do amor. Não perca a oportunidade de investir na sua vida sentimental, no seu relacionamento, de lutar por aquilo que você tanto quer e deseja. O sonho que você tem de se casar, de ser feliz, de encontrar a pessoa ideal, tudo isso é possível. Na Zona Sul de São Paulo, às 3 da tarde e às 8 da noite, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. O nosso aluno Luciano seguiu uma de nossas dicas de passeio e mandou as fotos de como foi. Vamos conferir. Você também pode fazer como o Luciano. Já seguiu uma de nossas dicas ou gostaria de dar a sua própria dica de passeio? Envie suas fotos e conte-nos como foi. escoladoamor@r7.com. E para fechar o nosso tema, bom, eu quero deixar algumas dicas aqui. Primeiro, é preciso verificar como está a comunicação entre os dois. Se está agressiva, irônica, ofensiva ou inexistente. É hora de mudar o tom e construir uma comunicação saudável. É importante também perceber como anda a tolerância entre as partes em todos os aspectos, desde assuntos triviais até os mais importantes e delicados. A intolerância deve ser combatida com a apreciação. Resumindo, uma boa comunicação é tratar bem o outro, ser paciente e receptivo em qualquer situação. É um bom ponto de partida para solucionar os desencontros do dia a dia. E assim, alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Tchau!